E aí, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Eu sou o Deicon Silva. Já se inscreva aí embaixo e clica no sininho para ativar as notificações e não perder nenhum vídeo novo. Bom, nós tivemos uma semana muito conturbada, muitos acontecimentos aí complicados de digerir, né? Por exemplo, a suspeição do Moro em mais um processo aí do Lula pelo STF, né? Então, mais uma condenação foi anulada. É importante ressaltar, pessoal, que o Lula ele não voltou a ser inocente, os processos não foram anulados. O STF apenas decidiu que Curitiba não era a instância correta para julgar os processos dele e que o Moro foi suspeito ao julgar ele. Ou seja, o Moro ele agiu ali em conluio, sei lá, com o Ministério Público, né, com o Dantan Dallagnol lá, enfim, eu já fiz um vídeo sobre isso explicando melhor essa questão. Mas o fato é que os processos do Lula não foram anulados, né? Claro que essa decisão ela torna Lula elegível, porque ele não tem uma condenação transitada em julgado, né? Ele pode se candidatar a presidente, por exemplo, mas os processos eles não deixaram de existir, tá? Eles agora vão ter que começar tudo do zero, tudo de novo, e até lá o Lula pode ser eleito para algum cargo, né? Enfim, é um absurdo, a gente sabe disso, tá? Mas é como eu sempre digo, um rato ele não deixa de ser um rato só porque escapou da ratoeira, tá? Então a gente precisa espalhar isso para as pessoas, porque tem muita gente acreditando e pensando que o Lula deixou de ser corrupto, né? Que os processos foram anulados, que era mentira o que inventou sobre ele e tudo mais. Não, ele continua sendo o maior corrupto da história da humanidade, tá? Uma outra questão importante foi a saída do Ricardo Salles, o ministro do Meio Ambiente. Ele que vinha fazendo um excelente trabalho frente ao Ministério do Meio Ambiente, tá, pessoal? Ele revolucionou realmente essa questão do meio ambiente no Brasil, agiu ali para desburocratizar toda essa questão legal, né? O Brasil, ele infelizmente, ele vem sendo freado nas últimas décadas aí, no seu desenvolvimento, infraestrutura e tudo mais, por questões ambientais. Nós temos aí uma centena, milhares de leis ambientais que travam o avanço do Brasil. Para você construir ali 1 metro de asfalto numa reserva, por exemplo, no Pantanal, no Mato Grosso, no Amazonas, cara, é muito difícil, né? E o ministro Salles agiu aí para desburocratizar essas questões, mudou também o estigma que o mundo tinha sobre o Brasil, tem ainda de certa forma de desmatamento, né? De queimadas ilegais e tudo mais. Então ele vinha fazendo um excelente trabalho, saiu aí por uma enorme pressão feita pelo sistema, assim como o ministro Ernesto Araújo sentiu essa pressão e teve que sair também, o ministro Abraham Weintraub também, né? E eu espero que ele se candidate a algum cargo ano que vem, tá? Vai ser muito bom ter uma pessoa como ele sendo uma figura pública, né? Exercendo aí um cargo eletivo público, tá? E uma outra questão importante foi a prisão de Daniel Silveira. Na verdade, pessoal, ele já estava preso. Acontece que era uma prisão domiciliar, né? Então ele estava usando ali tornozeleira eletrônica e por violações que ele possa ter causado aí nessa prisão domiciliar, né, na tornozeleira eletrônica, acho que ele não deixou de carregar, né, enfim. O STF decidiu que ele voltasse aí para o regime fechado, tá? Então, Daniel Silveira vai voltar a ser preso em regime fechado. E essa questão, pessoal, do Daniel Silveira, ela é muito importante porque ela dá um recado muito claro para a população. Tá? O Daniel Silveira, que é um deputado federal, né, que tem imunidade para falar, imunidade por quaisquer palavras, opiniões e voto. Tá? E não é por palavra A, por palavra B, por isso, por aquilo, por algo que o STF, ou seja lá quem for, julgue que seja certo ou errado. Não, ele tem imunidade para falar o que ele quiser, por quaisquer palavras, opiniões e votos. E não sou eu que estou dizendo isso não, tá, pessoal? É esse livrinho aqui, chamado Constituição Federal, promulgado em 88. Esse livrinho aqui, que o STF, né, a nossa corte maior do judiciário, é responsável por proteger e interpretar. É isso que diz esse livrinho aqui, o artigo 53, se não me engano. Os deputados federais, deputados e senadores, são invioláveis por quaisquer palavras, opiniões e votos, e isso não foi respeitado. O STF que violou aí o sistema acusatório ao qual o Brasil é signatário, ao qual o Brasil é o que vigora no Brasil, tá, pessoal? Onde você tem ali, num processo, a figura aí da vítima, a figura do acusador e a figura do juiz, tá? Do julgador, de quem julga. Essas três figuras, elas não podem se misturar, elas não podem se concentrar numa única pessoa, tá? Então, a vítima é uma parte, quem acusa é outra parte e quem julga é uma outra parte, as três partes independentes. Acontece que no caso do Daniel Silveira,
Quem é a vítima do caso dele, né, do que ele falou, tá? É claro que, pessoal, vamos lá, eu não concordo 100% com o que ele falou, da maneira que ele falou sobre o STF, tá? Mas ele tem a prerrogativa de falar. Nós votamos nele, nós elegemos ele para falar, para ter imunidade. Nós damos a imunidade para ele poder falar. Acontece que ele falou e ofendeu aí o Alexandre de Moraes, principalmente do STF. Então, em tese, a vítima é o Alexandre de Moraes, certo? Ele que é a vítima. Quem acusa deveria ser um outro órgão, o Ministério Público, mas quem está acusando? Quem é a vítima é Alexandre de Moraes. Quem é que está acusando? Alexandre de Moraes também. Quem é que está julgando esse processo? Alexandre de Moraes também. Então, você veja que a vítima, o acusador e o juiz são a mesma pessoa, né? Eles estão violando o nosso ordenamento jurídico. É só no Brasil que eu vejo esse tipo de coisa acontecer. E isso é muito importante, isso é muito perigoso, porque o STF, com essa decisão, dá um recado muito grave para a população, né? Fala, olha, vocês não podem fazer o que vocês quiserem, vocês não podem falar o que vocês quiserem. Tomem cuidado, principalmente quando vocês falam de nós, dos ministros do STF. Porque, cara, se isso aconteceu com um deputado federal que tem imunidade parlamentar, o que pode acontecer comigo se falar mal do STF, se criticar de maneira mais enfática o STF? O que pode acontecer com você? Então, cara, eu particularmente tenho muito medo disso, né? Eu meço minhas palavras para falar do STF, para expor minha opinião, né? Eu temo muito pela minha segurança, pela minha vida, né? Pela minha liberdade. Afinal, a vida do Daniel Silveira, cara, virou uma loucura, né? O cara perdeu aí as suas redes sociais, ele não pode se comunicar com ninguém, ele não pode falar, ele perdeu o canal no YouTube, ele perdeu o Instagram, o Twitter, tudo. Ele tá incomunicável, né? Tá preso. Não sei se ele está recebendo o salário dele, deve estar, né? Afinal, ele foi eleito. Aconteceu também com Oswaldo Eustáquio, Sarah Winter e tantos outros aí. Então, isso é muito grave, né? Isso gera uma insegurança para a população muito grande. Você imagina viver numa democracia onde você tem medo da Corte Suprema do seu país. Sabe, a gente deveria sentir seguro com a nossa Corte Suprema, com o STF. A gente deveria sentir orgulho do nosso STF. Mas eu me arrisco a dizer que não é isso que você sente dele, né? Eu não posso expor aqui o que eu penso dos nossos ministros. Não posso. Você pode ter certeza que o que eu estou falando aqui não é o que eu penso em profundidade, porque, como eu disse, eu tenho muito medo de expor aqui a minha opinião, de falar abertamente o que eu penso, porque a gente sabe o que pode acontecer. Se aconteceu com um deputado federal, né? Pode acontecer coisa muito pior com qualquer um e por muito menos. Tá? E um outro ponto importante, pessoal, é que a própria prisão de Daniel Silveira, ela é ilegal. Veja que a mesma Constituição diz que o deputado ele só pode ser preso mediante flagrante delito, né? E o STF, o ministro Alexandre de Moraes, decidiu que um vídeo que o Daniel Silveira tinha na internet, no canal dele, configurava ali flagrante delito. Então, ele expediu um mandado de prisão em flagrante, algo que eu nunca ouvi falar na minha vida, que nenhum jurista ouviu falar na vida. Mandado de prisão em flagrante, isso não existe, não existia, né? O ministro Alexandre de Moraes criou isso aí. E aí mandou prender ele, ilegalmente, ao meu ver, como eu já disse aqui. E a Câmara, que tem a prerrogativa para manter ou não a prisão, porque, afinal, é o órgão competente para julgar ali o deputado nesse caso, manteve a prisão de Daniel Silveira. E como eu falei, a gente precisa, e eu vou incansavelmente repetir e espalhar aos quatro ventos os nomes de todos os deputados que votaram pela manutenção de Daniel Silveira. O ano que vem eu vou fazer isso muito, cara, e eu preciso que você me ajude a espalhar isso. Por isso eu peço sempre que você compartilhe os vídeos, ajude esse canal a crescer, porque nós vamos espalhar a verdade. Nós vamos trabalhar o ano que vem muito forte em cima dessas eleições para eleger bons nomes, tá? E a gente precisa divulgar o nome de todos esses canalhas que votaram pela manutenção da prisão de Daniel Silveira, tá? Essas pessoas precisam ser extirpadas da vida pública. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, deixa o like e o comentário aí embaixo também para ajudar, tá certo? Fiquem com Deus e até a próxima.